Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma rodada do Café com Rosa. E hoje o nosso assunto aqui é um assunto meio delicado. A gente vai falar sobre luto, mas é um assunto importante. Por mais que seja um assunto duro, difícil, é um assunto importante. Então quero agradecer você que está aí do outro lado e seja bem-vindo a mais essa rodada aqui. Então, hoje, para estar aqui nessa rodada de bate-papo comigo, é uma convidada muito especial, porque ela foi minha paciente durante 2 anos e eu pude ter a experiência de vivenciar com ela o luto. Então, eu queria convidar e apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Queria agradecer, tá, Sheila, por você estar aqui. É uma jovem, né, que caminhei com ela nessa experiência aí como terapeuta e paciente para vivenciar o luto que ela passou. Então, gostaria que a Sheila se apresentasse aí para os nossos ouvintes, né, Sheila? E seja bem-vinda a essa rodada aqui comigo, é um prazer te receber. Prazer, Rosa. Antes de tudo, quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui. É um assunto delicado, né, mas muito importante da gente estar falando. Ainda é delicado para mim, mas hoje, graças à terapia e todo o processo que a gente vivenciou, hoje eu consigo falar, né, melhor, abertamente sobre isso. O meu nome é Sheila, como a Rosa já falou. Eu tenho 27 anos, sou formada, acabei de me formar em fisioterapia, recém-casada, me casei tem 1 mês. E a gente tá aí nesse processo, né? Hoje melhor do que antes e um dia melhor do que o outro. E caminhando aí, superando, né, os desafios da vida após o luto. Muito obrigada, viu, Sheila? Muito feliz mesmo de você estar aqui, né? E para a gente dar início aqui, né, ao nosso bate-papo, eu queria perguntar o seguinte, né? Porque quando a gente fala de luto, é uma perda muito grande, né? Porque o que é o luto? O luto é uma perda de algo ou de alguém. Então, tudo aquilo que eu perco, ele é um luto. E quando a gente fala de uma perda de um ente querido, é uma dor muito grande, né? E principalmente, né, no caso da Sheila, ela perdeu a mãe, né? Então, além de ser um ente querido, é uma pessoa fundamental na nossa vida, né? Todas as pessoas são fundamentais na nossa vida, mas a mãe, né, que dá a luz pra gente, que gera a gente, é uma perda muito dolorosa. Então, quando a gente está falando da perda de uma mãe, há um afeto muito grande, né? Porque além da perda, além da falta, né, é a mãe. Então, assim, existe um afeto muito grande vinculado, né, a essa dor. Como a Sheila, quando a Sheila perdeu a mãe, né, ela chega para terapia e aí eu começo a trabalhar esse processo junto com ela. Então, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai discorrendo um pouquinho, né, Sheila, esse processo. Mas para a gente dar início, né, dessa perda, dessa dor que você passou, eu queria que você contasse um pouco da sua história, da vivência que você teve com a sua mãe, desde, né, de chegar ao ponto de você, né, ter se despedido ali dela. Sim. A minha mãe faleceu. Na verdade, eu acho que eu tenho que começar do início, né? De quando eu era criança. Eu sou filha única, né? Eu sou filha única, então sempre fui muito apegada à minha mãe. A gente fazia exatamente tudo juntas. Meu primeiro trabalho, minha mãe me deixou na porta do meu trabalho. Não sabia andar de ônibus sozinha, não sabia cozinhar, porque eu tinha minha mãe que fazia tudo para mim. Então, não era algo que eu pensava no futuro. Eu preciso saber fazer isso? Não, porque eu tenho minha mamãe. Então, foi um processo muito difícil, porque eu tive que aprender tudo isso, só que sem ela, né? Mas a gente era muito ligada, desde criança, tudo a gente fazia junto, até minha mãe falecer. Minha mãe faleceu, eu tinha 22 anos, tinha acabado de completar meus 22 anos. Minha mãe faleceu em 2020, né? E aí foi um baque muito grande, porque minha mãe faleceu com seus 52 anos. E ninguém espera que uma mãe jovem venha a falecer de repente. Minha mãe ficou doente um certo dia por uma doença
mental, assim, do nada, no meio da pandemia. Ninguém imaginava. Ela veio ficar doente, ficou durante 3 meses doente, e a gente dando medicação, levando no médico, né? Só que ninguém esperava que ela viesse a falecer, que foi o baque para toda a família, né? Principalmente para mim, que eu tinha acabado de sair do meu emprego exatamente para cuidar dela, para ficar mais próxima dela, ajudar meu pai e tal. Então, quando minha mãe faleceu, morávamos eu, minha mãe, meu pai e a minha avó, a mãe da minha mãe. Então, assim, fez toda uma bagunça na família, né? Porque a minha avó era mãe da minha mãe, então teve a convivência com meu pai, e minha avó ficou morando comigo. Então, eu meio que tomei à frente ali a posição da minha mãe. Então, para mim, foi agora ou nunca. Você vai ter que acordar e viver pra vida, né? E na semana que minha mãe faleceu, eu tentava já há alguns anos entrar para a faculdade por meio do Enem. Então, no 3º ano que eu estava tentando o Enem, eu consegui passar. E eu recebi a ligação da faculdade, que eu tinha entrado pelo método do ProUni. Minha mãe faleceu na quinta-feira. Na terça-feira, eu entreguei os documentos. Não, na segunda-feira eu entreguei os documentos na faculdade. E aí eles ficaram de me dar resposta se estava tudo ok, que aí eu poderia me matricular na faculdade. E aí, um dia depois do velório da minha mãe, me ligaram. E aí, num primeiro momento, eu pensei em não ir, né? Em deixar pra lá. Ah, não é o momento, eu não tô bem. Meu pai ficou em cima de mim, não, vamos e tal. E eu fui receber a resposta. Quando eu fui receber a resposta, recebi a resposta que eu tinha entrado para a faculdade, na semana que a minha mãe faleceu. Então, assim, foi muito difícil para mim. No primeiro momento, eu cheguei para a atendente, né, da sala de matrícula, eu perguntei para ela, posso trancar? E aí eu acho que a atendente ficou assim, sem entender nada, que ela ficou olhando para minha cara assim, você acabou de entrar na faculdade, algo que você queria, você tá pedindo para trancar? Você nem entrou ainda e você já tá pedindo para trancar? Então, eu entrei para a faculdade e eu fiquei, gente, eu não vou conseguir. Como que eu vou conseguir estudar? Como que eu vou conseguir passar nas provas se eu não tenho a menor cabeça para isso agora no momento? E foi fluindo, eu consegui. Hoje eu tô formada aí, né? Mas foi um processo muito difícil, muito difícil. Interessante, né, Sheila, que você falando, eu lembrei, né? A sua mãe faleceu muito jovem. Sim. E existe... num curso que eu fiz, né, de terapia de família, a terapia sistêmica, família, casal, individual, a gente aprende sobre os acidentes naturais da vida e os acidentes não naturais da vida que a gente precisa enfrentar. E o luto precoce, a morte precoce, aliás, não o luto precoce, a morte precoce é um acidente não natural, porque a gente não espera que alguém tão jovem vai falecer. E aí você jovem perde a mãe jovem também, né? Porque ela tinha 52 anos, né? Então ela ainda jovem. Então você passa por esse acidente, né, da perda, que é um acidente não natural. Então tem um sofrimento a mais. E esses acidentes que a gente considera, ele faz uma bagunça mesmo na nossa vida. Aí como você falou, né? Você teve que além da perda, da dor, da falta, ainda reorganizar todo o sistema que bagunça o ambiente, né? Porque teve que conviver aí só, né, o genro, a sogra, que no caso é seu pai e a sua avó, e você, né? E além de tudo, tentar seguir a sua vida, como você contou da faculdade, né? E muito interessante, né? Eu até anotei aqui, né? Muitas doenças físicas, mentais, psiquiátricas, comportamentais e relacionais são expressões patológicas do luto. E às vezes a gente nem percebe, né? Que muitas das nossas doenças, ela tem uma patologia ali do luto. Por isso que o luto é um assunto muito importante, né? Para ser falado. E a pessoa fica tão vulnerável ao luto e assim, tão difícil de lidar com esse afeto, com essa bagunça mesmo, né? Que vira na cabeça ali, até mesmo no ambiente, né? Como você falou, que a gente mascara, né? E a gente não consegue expressar os sentimentos. E aí eu lembro, né? Quando você chega para mim no consultório,
você chega, acho que com 1 semana ou 2 semanas, né? Tinha pouquíssimo tempo. Eu acho que tinha 1 ou 2 semanas que a mãe tinha falecido e ela chega para mim, né, para atendê-la. E ali eu acolho, né, todo o acolhimento primeiro, ouvi a história do enlutado, que no caso da Sheila, né, eu passei ali a ouvir a história, o relato dela com a vivência com a mãe e a falta, né, que aquilo fazia. Então, e o que foi bacana, né, você conseguir ali expressar seus sentimentos, né? Então, assim, eu não sei se você quer falar um pouquinho dessa troca, ali logo no iniciozinho, que você vai para terapia, o que isso representou para você? Fazer a terapia e vivenciando tudo isso que você acabou de falar. Eu acho que, na verdade, fez toda a diferença. E o que mais fez diferença, que eu acho que você vai poder falar melhor do que eu, é a questão de eu ter entendido que eu precisava de terapia. A primeira coisa que me veio na cabeça, eu preciso fazer terapia, porque sozinha eu não vou dar conta. Eu acho que esse reconhecimento de que eu precisava fazer terapia que fez a diferença. De entender que eu realmente precisava daquilo. E eu fui totalmente aberta, nunca tinha feito terapia, nunca tinha tido nenhuma experiência nem perto disso, né? E aí eu reconhecer que eu realmente precisava, que pra mim fez diferença. E aí quando eu cheguei, no primeiro momento, eu me recordo até hoje, do primeiro atendimento. Eu cheguei meio amuada, meio tímida, e aí você perguntou, o que te traz aqui, o que aconteceu, me conta a sua história. Aí quando eu comecei a falar, eu só chorei. Foi a primeira coisa que eu fiz, chorar. Porque eu fui criada de uma forma que a gente não expressava muito. Eu nunca vi minha mãe chorar. Entendeu? As poucas vezes que eu vi minha mãe chorar era porque algo estava bem sério. Mas poucas vezes eu vi minha mãe chorar. Então isso pra mim era talvez um sinônimo de fraqueza. Então eu não chorava na frente, eu evitava o máximo chorar na frente das pessoas. E quando eu cheguei pra você, eu chorei. Então assim, eu acredito que ali foi uma demonstração da minha confiança em você. E do seu verdadeiro sentimento, né? Expressar um sentimento ali, né, naquele momento. Totalmente aberta àquilo dali mesmo. Porque quando eu cheguei pra você, eu acho que, na verdade, eu tive um problema muito sério, que depois com a terapia eu fui reconhecendo, e na época eu já namorava o meu atual marido, né? E na época a gente só era namorado, e eu tinha um sério problema de que eu tô mal, eu vou ficar na fossa. Eu tô mal, eu quero ficar muito mal. Eu quero viver isso daqui, mas eu quero viver isso daqui muito. Eu não tinha pretensão de, eu quero melhorar. Não, eu quero ficar mal, mas eu quero ficar muito mal. Ficar, tipo, num vitimismo, né? No lugar ali de ficar muito mal. Porque eu falei assim, eu quero viver tudo isso agora. Eu vou ficar mal. E eu não aceitava eu ficar bem, porque minha mãe não estava bem. Então, assim, na minha cabeça, eu não tinha o direito de ficar bem, porque minha mãe não estava bem. Então, até na faculdade também, levei um tempo, assim, para aceitar, porque eu sou da área da saúde. E quando minha mãe faleceu, eu já era da área da saúde. Mesmo eu tendo entrado para a faculdade na semana que minha mãe faleceu, antes da minha mãe falecer, eu já era formada em técnica de enfermagem. Então, aquilo dali, para mim, me matou, porque, assim, poxa, você é da área da saúde, você entende nem que minimamente alguma coisa. E você não conseguiu salvar sua mãe. Então, aquilo dali, pra mim, foi, assim, algo que pesou muito pra mim, muito mesmo. Porque eu me sentia culpada, veio o sentimento de culpa, veio o sentimento de que você tá triste, então você tem que ficar muito, muito triste. E você não merece melhorar, porque você vai melhorar pra quê se sua mãe não tá aqui? Qual o direito que eu tenho? Também, sabe? Eu tinha muito isso comigo, muito. Então, eu lembro também que um momento assim difícil foi as primeiras datas, né? Quando chegou o primeiro Dia das Mães, o primeiro aniversário dela, o seu primeiro aniversário, né? Foi momentos que mexeram muito, né? Ali. E o que, assim, foi importante, né? No seu relato identificar, porque eu falei, né? O afeto é muito grande, a dor é muito grande, né? Daquela perda. E aí,
como elaborar isso, né? Então, ir para terapia, no seu caso, foi um processo, assim, essencial e importante, né? Nem todo mundo precisa, né, vivenciar o luto ou aquela experiência de dor numa terapia, nem todo mundo precisa. Tem casos e casos, né? Então, o caso da Sheila, para ela foi importante e graças a Deus, assim, eu pude passar essa experiência, por isso, né, a gente tá aqui contando essa história hoje, né, de ter vivenciado com ela esse trabalho aí no terapeuta com ela. E o que foi interessante também, né, Sheila, é que você fala, né, você admite e reconhece que precisa dessa ajuda, vai buscar, e o quanto que isso te ajudou, né, ali na elaboração desses momentos mais difíceis que foram as datas, né, porque igual você falou, eu lembro que quando você chegava, né, tinha a questão da comida, Sim. porque você acabou virando responsável pela casa, né, então tinha toda uma demanda de que a vida mudou, né, completamente. Eu lembro a primeira vez que você andou de ônibus sozinha, né, também. Então foi todo um aprendizado ali, aprender a cozinhar, aprender a andar de ônibus sozinha, aprender a ir na primeira consulta, né, médica. Foi. Eu lembro também disso, que eu lembro que você contava e relatava ali pra mim toda a sua primeira experiência, que era coisas que você fazia com a mãe e que você não tinha mais ela. E estar ali na terapia era um local e um lugar onde você tinha essa expressão da fala e de expressar o seu sentimento ali. Que era onde você ali chorava e falava desses momentos que faziam falta durante aquele processo ainda de negação, né, de não admitir. Porque o primeiro processo do luto é negar, né, é não querer. E assim, né, muitas pessoas acham que vivenciar um luto, né, não está só direcionado também à perda, né? Existem outros tipos de luto também. No caso da Sheila, né, a gente está falando de um luto de um ente querido que é a mãe. Mas existe outras perdas, né, como o divórcio. O divórcio é considerado como um luto. A gente tem a amputação de um membro do corpo, é considerado um luto. A perda de um emprego. A perda, né, de entes queridos por acidentes, né, ou por violência, e entre outros tipos de perdas aí que a gente às vezes não dá conta, né, de que é uma dor e que a gente precisa vivenciar esse luto, como no caso seu aí você pôde vivenciar, né? Então, pensar assim, né, o que é o luto? O luto são perdas. E existe várias perdas, né? Às vezes é um cachorrinho, né, que a gente pede. Eu falo assim, ó, se eu gostar muito desse anel e eu perder, eu tenho que sofrer um pouquinho por ele, porque eu vou sentir falta, né? Então, lógico que não se compara um objeto, né, com uma pessoa, mas tudo que a gente pede, a gente pode considerar um luto, né? E assim, dando continuidade aqui, né, todos nós humanos, né, sofremos de alguma forma, de maior ou menor proporção ou grau, né, durante a dor de uma perda. Então, existe aí, né, a gente poderia falar até graus mesmo, né? Por exemplo, numa família aí de 3, 4 pessoas. No seu caso, você era a filha única. Mas vamos dizer que numa família de 4, 3 pessoas, quando a gente pede alguém ali, cada um vai vivenciar o seu luto de uma forma. Então, tem um que vai chorar mais, outro vai chorar menos, um vai se isolar, o outro vai falar, vai expressar. E isso precisa também ser respeitado, né? Por exemplo, entre você e seu pai, né, tinha sua avó que perdeu a filha, seu pai que perdeu a esposa e você que perdeu a mãe. Então, olha só, era uma mãe que perdeu uma filha, um pai que perdeu, um marido que perdeu a esposa e uma filha que perdeu a mãe. Então, ou seja, são 3 relações totalmente diferentes vivendo no mesmo ambiente. E como é que foi para você lidar? E assim, você poderia falar um pouquinho de como cada um você viu que expressou ali o modo de lidar com esse luto? Então, a minha avó, minha avó já era idosa, né? Se eu não me engano, na época, minha avó devia ter uns 79, quase uns 80 anos já, se eu não me engano. Acho que isso, 79 anos. E assim, minha avó foi criada, minha avó criou minha mãe como? Não expressando os sentimentos, né? Minha mãe contava pra mim que minha avó não era de falar, minha filha, eu te amo. Não existia isso. E minha mãe trouxe isso pra ela, comigo também. Minha mãe, ela escrevia, minha filha, eu te amo. Mas minha mãe não falava, minha filha, eu te amo. Poucas vezes, raríssimas vezes, né? Então, a minha avó é daquela época de ser mais recuada, de falar menos e tal. E minha avó, ela não chorava, chorou no dia, né?
no dia e tal, se despediu ali e acabou. Ela não gostava de comentar muito sobre o assunto, mas a gente sentia que ela se recuou mais, ela ficava mais no quarto. Que foi a forma que ela Isso, elaborou ela se o luto, recuou né? mais, ela ficava mais no quarto, não tinha mais aquela atividade de ficar na sala, conversar, ela gostava até de fazer comida. Uhum. E aí se recuou mais. O meu pai já é completamente diferente, meu pai chorava horrores, meu pai saía, ia na fila de um banco, alguém perguntava a ele, como é que tá, fulano? E ele começava a chorar, então ele já era completamente diferente. E eu acho que peguei um pouco dos dois. Eu chorava também, mas não tanto. E me recuei um pouco mais também. Eu acho que eu peguei um pouco dos dois. Mas foi muito complicado. E minha avó, na verdade, não vivenciou por tanto tempo, né? Esse luto. Porque um ano depois, se eu não me engano, acho que foi um ano, sim. 1 ano, 2 anos. Não, 2 anos depois, a minha avó veio a falecer também. Então, eu vivenciei o luto da minha mãe. 2 anos depois, eu vivenciei o luto da minha avó, né? E minha avó, quando minha mãe faleceu, minha avó ainda deu tempo da minha avó me ensinar algumas coisas, né? Ensinar a fazer comida. E o que ela não me ensinou foi me virando depois. Mas foi muito difícil, porque eu tinha acabado de... Nossa, eu tô super... Eu lembro até que eu já tava pra ter alta, né? E aí foi um processo muito difícil, porque eu falei assim, nossa, eu tô... Tá, vou ter alta, eu já tô bem e tal, tô superando. E aí veio o baque, minha avó pegou e faleceu. Então, foi 2 processos, né, difíceis. O da minha avó um pouco menos, né, porque minha avó é de mais idosa, já estava doente, então a gente já meio que era um ciclo da vida, né? O ciclo normal da vida, envelhecer, né, e morrer. É o acidente natural, né, da vida que eu falei, né? A morte precoce, ela é um acidente não natural. E o acidente natural, quando fala da morte, é quando tá na idade mesmo, né? Vamos dizer, uma idade avançada, a doença, Então, né? da minha avó, pra mim, Já foi era um acidente natural, mas não que não seja uma... Então, eu vivenciei esses 2 lutos muito próximos, né? Um do outro, que foi muito difícil também. É interessante, né, que a gente tá falando da elaboração. Você vê que cada um elaborou de uma forma, né? E psicologicamente falando, né, a perda de um ente querido, ela é muito traumatizante. É tão traumatizante quanto fisicamente você ter um grave ferimento ou uma queimadura. Então, ou seja, psicologicamente, quando a gente vivencia um luto e uma perda, no caso, né, você perdeu a mãe e depois a avó, para algumas pessoas gera um trauma mesmo, né? Como se fosse um trauma, a gente pode considerar um trauma fisicamente falando, como se fosse uma queimadura ou um ferimento muito grave. E aí, isso abala a gente, né? E aqui a gente pode até entrar, né, Sheila, nesse desajuste no corpo, na alma e no espírito, né? Então você pode falar um pouquinho também disso, o que esse trauma, né, da perda ali. Eu lembro, né, também quando a sua avó faleceu, a gente estava quase finalizando mesmo, né? E aí teve o baque da avó, e aí a gente até viu como foi diferente a sua elaboração de um luto e de outro luto, né? Até porque você já tinha passado pela primeira experiência e a avó é uma segunda experiência de um luto. Não que você não tenha sentido, mas a gente viu a diferença, né, ali de um luto para o outro. E como é que você poderia falar um pouquinho dessa desorganização, ou talvez de um trauma psicologicamente, ou de como mexe, né, psicologicamente, na sua experiência, assim, no corpo, né, na alma e no espírito? Eu até lembro que algumas vezes você chegava e falava, Rosa, eu acho que eu tô surtando. Será que eu tô ficando louca? E aí você vinha com muitas dúvidas, né? Às vezes você tinha crise de ansiedade, né? Não dormia, insônia. Então tinha um desgaste, né, físico e biológico ali, tremedeira, né, em algumas questões você ficava, né. Então eu queria que você relatasse um pouquinho, assim, desse físico, né, dessa ansiedade que afetou ali o corpo, né, e falar um pouquinho do espiritual, se você sentiu que foi afetado espiritualmente, né, e na alma, né, que a gente foi trabalhando ali também, que tinha hora que dava uns desespero, né. No início, eu não me recordo exatamente em qual período, mas eu sofri muito de insônia, muito mesmo.
do nível de minha avó, né? Tomava medicamentos e tal para dormir. Eu cheguei até, né? Ela chegou até a me passar um medicamento dela e tal, para mim tomar, e não fazia efeito. Não fazia efeito nenhum. Eu passava a noite inteira acordada, vendo o sol raiar. E assim, e durante o dia eu dormia. Durante o dia o remédio fazia efeito, mas durante a noite o remédio não fazia efeito. E eu fiquei um períodozinho ruim, assim, dessa forma. Eu lembro que eu não conseguia dormir e isso me desgastava demais, porque eu tinha sono. Não é que eu não tinha sono, eu tinha sono. Eu tinha vontade de dormir, eu queria dormir. Pedia, Deus, pelo amor de Deus, eu quero dormir, mas eu não consigo. A minha mente, ela não parava, a minha mente não descansava. Eu deitava minha cabeça no travesseiro e ficava rondando, minha mente ficava pensando em mil e uma possibilidades, mil e uma coisas, e eu não conseguia descansar. Até que um certo dia, depois de tentar de tudo, eu lembro que na época tinha até alguns videozinhos na Netflix, e tinha alguma coisa que passava que era tipo um relaxamento, era um vídeo de relaxamento, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome que se dá. E aí eu ficava vendo aquilo dali e deixava todas as dicas de deixar o celular de lado, ler um livro, ler uma coisa, eu seguia, nada adiantava. E aí um certo dia eu ia fazer um passeio de veleiro com meu pai, né? E aí eu falei assim, gente, como que eu vou? Que eu não consigo dormir. Eu tô exausta. E meu pai super animado pra ir. Eu, gente, eu não consigo dormir, como que eu vou? Estou muito cansada. E aí eu fui, assim mesmo. Quando eu fui, eu voltei, retornei, foi muito legal, meu pai amou e tal. E aí quando eu fui deitar pra dormir, depois de semanas sem dormir, eu dormi. Foi a primeira vez que eu dormi, né? E depois disso não tive mais a insônia. Eu acho que eu precisava mesmo desfocar minha mente daquilo dali, daquela vivência, daquilo tudo que eu tava passando, e eu consegui dormir. E o processo, né, espiritual é que eu sempre fui cristã, né? Eu fui criada em berço evangélico, né, digamos assim. E aí eu passei por um período muito difícil, né, após o luto, porque pra mim eu não aceitava. Por que Deus fez isso comigo? Qual foi a motivação dele? Por que isso é castigo? Eu tentava entender e eu não tinha respostas, entendeu? Até a primeira noite que eu dormi, a primeira noite que minha mãe faleceu mesmo, eu fui dormir e eu pedi incessantemente uma resposta, o que estava acontecendo, por quê? O problema, eu acho, o meu maior problema é que eu queria porquês. Eu queria um motivo, eu precisava de um motivo, porque tem que ter um motivo. Por que minha mãe faleceu tão jovem, né? Dessa forma, e eu não conseguia entender o motivo. E a primeira noite que minha mãe faleceu, eu sonhei com Filipenses 2. Aí eu fui dormir. Aí eu dormi e sonhei com isso. Aí eu acordei e falei assim, tá, amanhã de manhã eu vou levantar e vou ler. E eu fui dormir, no outro dia eu levantei e li. E falava realmente sobre um processo, né, de perda e tal. E aí eu falei assim, caramba, Deus falou comigo. Mas isso não foi suficiente pra mim, porque eu queria respostas claras. Eu queria entender o porquê disso tudo. E aí eu me revoltei, né? Me revoltei muito, fiquei afastada de tudo que me lembrasse igreja, né, Deus, e fiquei totalmente afastada. Até que eu recebi um convite de uma amiga minha para visitar uma igreja, e eu fui de coração aberto. E lá eu me reconciliei com Deus, né? Eu entendi que, na verdade, ele não tinha que me explicar nada. Foi feita a vontade que ele tinha sobre a vida da minha mãe. E aí estamos hoje aí, né? Hoje eu voltei para casa do Pai, né? Voltei para casa de Deus. Mas para mim foi um processo muito difícil, porque esse não ter motivos, esse porquê, essa confusão que dá na nossa mente é uma coisa que eu não sei
nem te explicar. É que a gente quer buscar uma justificativa, né? Eu precisava para de um entender porquê. aquela perda, né? Sim. E é importante, Sheila, isso que você está falando, porque o primeiro estado que eu falei do luto é a negação. Então a gente não quer aceitar de jeito nenhum o porquê. Então a gente busca entender e justificar, né? Porque assim, como assim a pessoa não tá aqui mais, né? Então o primeiro estado do luto é a negação. E depois, é igual você falou, né? A gente passa por um segundo estágio como se fosse uma raiva, né? Que é a fase até fantasiosa também, de que a pessoa vai voltar, né? Quando a gente tá na negação ainda, a gente fala, não, daqui a pouco a pessoa vai chegar, a sensação que vai chegar. E tudo isso é um estado normal, que a gente chama assim, quando você tá enfrentando o luto, você entra num estado é como se fosse um desvio de estado de saúde e bem-estar. Então, assim, a saúde emocional e o bem-estar, ela parece que começa a ficar confuso, né, na cabeça. Então, o primeiro momento é negar, o segundo momento é raiva, né, para tentar justificar, às vezes culpa, muita gente sente culpa, né? Eu lembro que às vezes você chegava em alguns momentos com culpa, né? Eu acho que eu não podia ter dado remédio, eu dei remédio, eu poderia... Então você tentava ali, né, naquele ainda momento da negação, eu lembro que em alguns momentos você falava um pouco, que é um desvio mesmo do nosso estado emocional, que é natural. Então, assim, se você está vivenciando o luto, né, é natural passar por isso. E até chegar na aceitação, que é o último estágio, né, precisa desse tempo. Então, ou seja, eu lembro que eu falava isso pra você, Sheila, quanto mais próximo a gente tá do luto, mais dor, mais sofrimento, mais talvez culpa, mais insegurança e mais medo. E no momento que vai distanciando, um dia de cada vez, né? Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, você se distancia daquela data e você vai organizando, reorganizando, né? Esse luto, esse sofrimento, reorganizando a estrutura do ambiente, igual a gente já falou aqui, né? Então, o primeiro estágio é a negação, depois raiva, né? E por último, a aceitação, que é onde você começa a entrar, né, de novo num estado de regulação emocional e volta a conquistar o seu bem-estar. Por exemplo, eu achei bacana esse exemplo que você deu, que quando você se permitiu fazer o passeio, a sua mente, né, o seu olhar, a sua mente, ela vivenciou outro ambiente. E você viu o quê? Não, é possível eu sobreviver, é possível viver independente da minha dor. Sim. Então, dali, você relaxa um pouco e consegue não ter mais a insônia. Né? Então, a importância também de se permitir. Mas esse se permitir já estava um processo aí. Né? Então, a gente precisa entender esse tempo e cada um vai elaborar no seu tempo. No seu caso, eu acho que a gente ficou aí num ano, né? O primeiro ano seu, que foi o estado de elaboração mesmo, né? E a aceitação, ela chega ali por volta de 1 ano. E uma coisa que eu lembro aqui, que eu acho importante ressaltar, quando chegou o aniversário da sua mãe, eu me lembro que você fez uma homenagem para ela. E você chegou a me relatar, Rosa, tá chegando o aniversário da minha mãe, e você comprou uns balões, escreveu vários bilhetes, jogou dentro do balão de gás e soltou. E fez uma homenagem. Aí eu falei, se é isso que você quer, né, homenagear ela, por mais que ela não esteja aqui, faça, porque é um movimento que você quis fazer, achei muito bacana. E aí eu lembro que quando chegou o seu aniversário, você falava, não vou comemorar, que ainda estava naquele processo ali de muita dor ainda, né, muito querendo justificar, entender e não merecer, tipo, não mereço ser feliz, porque minha mãe não tá aqui. Então, quando eu lembro que você fala assim, não, no meu aniversário não vou fazer nada, porque pra que eu vou fazer? E aí eu tive que fazer todo um trabalho com você de falar, a sua mãe não está mais e você fez, e agora você está aqui, viva, e por que não se permitir vivenciar e também curtir o seu aniversário, aproveitar o seu aniversário? E aí eu lembro que você conseguiu superar isso e fez o seu aniversário, né? Acho que você foi num restaurante? Foi. E foi tranquilo, né? Eu lembro. Fui com poucas amigas, né? Amigas mais próximas. O meu, então, marido agora, né? Na época era namorado ainda, se eu não me engano. E o meu pai. A gente pegou, foi algo leve. Não vou te dizer que foi algo fácil, porque a gente olha, né, para uma cadeira e a gente imagina, né? Poderia estar aqui e tal. E aí, sempre era assim. Eu saía, ficava muito bem, chegava em casa. Eu lembro. Vinha e eu chorava.
E aí é algo complicado, né? Porque, na verdade, é a falta, né? É a falta de, ela poderia estar aqui. Fica um vazio, Isso. né? Fica um vazio. É o vazio que dói. É o vazio que dói demais. Então, e isso foi assim, né? Eu falo que trabalhar o luto é falar sobre. Então, assim, a forma que você falou era na terapia, era uma forma que você falava. Trabalhar o luto é ter algum objeto, né, da pessoa, né, que traz uma lembrança, uma memória. E que traz também até ali uma vivência, né? Então, por exemplo, meus pais são falecidos, né? Eu tenho um objeto da minha mãe, eu tenho um objeto do meu pai lá em casa, que me remete ali, né, a alguma lembrança boa. Então, para algumas pessoas, eu gosto de ter o objeto, algumas pessoas não. Mas são formas da gente trabalhar o luto, né? E vivenciar a dor. Existe também o acolhimento psicológico, né? Que no seu caso foi importante, é uma forma de trabalhar, como foi o seu, né? E reconhecer os sentimentos. Então, por exemplo, ali você tanto reconhecia os seus sentimentos, né? Pessoal, e aí você trazia também aquela dificuldade que você estava em lidar com a faculdade, com o namorado, né? Às vezes tinha algumas questões que levava a um desentendimento com o namorado, com o pai, com a avó. Às vezes era um desentendimento com a avó e com seu pai, você ali no meio, né? Então, falar, ter um lugar de fala e reconhecer todos esses sentimentos, toda essa bagunça é muito importante. É uma forma de trabalhar. E, assim, uma coisa interessante que aconteceu também no processo aí de trabalho do luto com você, foi que uma das coisas que você falava era que você não ia casar, né? E a Sheila acabou de casar, tem o quê? Um mês, né? A Sheila acabou de casar, inclusive eu fui no casamento deles, tive a oportunidade e o privilégio de ir no casamento deles. Até gravei um vídeo, porque eu achei muito encantador, assim, de ter vivido essa experiência com ela. Faz um mês que ela casou, e uma das coisas que Sheila relatava, né, na terapia, é que ela não ia casar, porque ela via a revista de noiva, né, com a mãe desde criança. Então ela sonhava com o dia do casamento junto com a mãe, elas planejavam, ela sonhava com o vestido de noiva juntas. E de repente, né, quando ela pede a mãe, era uma coisa que doía muito, né, falar do casamento e casar e o vestido de noiva. E ela, graças a Deus, depois, né, de... Quantos anos sua mãe faleceu já? Minha mãe faleceu em 2020, vai fazer 5 anos agora. Então, hoje já 5 anos, né? Passado desse luto, passado essa dor, elaborado isso, enfrentado, trabalhado isso, ela acabou de casar tem um mês. E assim, para mim foi um momento de muita alegria, né? Participar do casamento dela, porque eu conheci essa história, né? Dessa dor, desse luto, desse afeto, né? Da perda da mãe. E o casamento dela tava lindo, ela tava linda. E o mais interessante também é que o noivo da Sheila, o esposo da Sheila hoje, ele também, né? Passou por um luto desde muito cedo, né? Que ele perde a mãe. Desde muito cedo, e ele também estava ali, né, com a avó. E então, assim, o casamento, né, participar do casamento dela, e ela, assim, tá vivendo essa lua de mel hoje, mostra aqui, né, pra gente que é possível superar o luto, né, e aquilo que ela achava que ela não ia conseguir, ela tem conseguido. Então, o casamento dela, que tá aí fresquinho, né, foi uma forma, assim, clara, né, pra mim, que fui trabalhando com ela lá atrás, né? E na mesma semana, você se formou, né, Sheila? Foi, na mesma semana. Se você quiser contar um pouquinho, né, sobre essa experiência de superação. Sim, aí pra gente, pra né? mim foi, assim, muito gratificante, né? Foi 2 conquistas, né, grandes na mesma semana. Eu me formei na quarta-feira, no domingo eu me casei. Então, assim, foi um momento de muita alegria, né? Uma atrás da outra. O meu marido também, ele passou um processo de luto bem, bem difícil, né? Porque o pai dele faleceu, ele tinha 4 anos, a mãe dele faleceu, ele tinha 11 anos. Então eu digo que foi um encontro de almas, digamos. Realmente fomos feitos um pro outro, né? A gente vivenciou um luto difícil, né? Das mães, ele também do pai. E aí a gente se encontrou e estamos aí hoje, né? E aí no nosso casamento a gente fez uma homenagem, né? Porque se não tivesse homenagem para elas não faria o menor sentido se a gente estivesse casando ali, né? E aí no dia a gente fez uma plaquinha, né? Com uma frase escrita, elas estariam aqui hoje
se o céu não fosse tão distante. E aí a gente colocou o nomezinho e a foto de cada uma delas, da minha avó, né? No caso, foi por ordem, né? A gente colocou por ordem. Primeiro foi a mãe dele, depois a minha avó e depois a minha mãe. E aí foi até um fato meio engraçado, foi que o Natanael sabia, né? O meu marido, o Natanael, ele sabia que ia acontecer esse momento de homenagem. Foi a minha avó paterna que entrou com a plaquinha. E aí a gente tirando foto lá e tinham 3 balões. Os balões não estavam combinados. Eu não sabia dos balões, né? Eram 3 balões de estrela, De formato né? de estrela, sim. E eu não sabia. Quem fez foi a minha fotógrafa. Quando eu entrei para casar, eu vi aqueles balões na cadeira e as fotinhas. Eu falei assim, ué, isso não estava programado. E eu achei lindo, né? Ficou maravilhoso. E aí o Natanael, um momento todo ali do casamento, a gente tirando foto com a cadeira, olhando pra cadeira e tal. Aquela coisa super emocionante e tal. E aí a gente pegou as fotos e os vídeos pra ver e ele viu. Aí ele começou a se emocionar, assim. Eu peguei e falei assim, ué, você não tinha visto? Ele, não, eu tava tão... Aí eu falei assim, mas você tava tirando foto com a cadeira. Aí ele, eu achei que era decoração, eu não vi. Aí ele ficou muito emocionado também depois. E o meu marido, ele é mais fechado, assim, ele é bem difícil de se emocionar. Então, realmente, foi algo muito emocionante. E, assim, o casamento, pra mim, foi realmente uma superação. Porque, pra mim, eu iria fazer ali uma simples coisa de ir no cartório, assinei, tá tudo certo, tá ótimo, e é isso. Mas Deus tinha algo maior para mim, né? Ele queria realmente que as pessoas vissem que minha história foi mudada, né? Sim. Até me emociono falando disso, porque para mim foi realmente muito difícil chegar até onde eu cheguei, né? O processo todo realmente é difícil. Dói muito, dói, né? Não vou te falar que não dói. No casamento eu estava super feliz, super bem. E aí, quando eu cheguei na lua de mel, eu falei assim, caramba, minha mãe não estava lá, né? Não estava lá em corpo, né, físico. Então, para mim, foi realmente muito, muito difícil. Mas foi algo que eu levo até como que ela estaria muito orgulhosa, né? Que eu acho que o sonho da minha mãe era fazer tudo aquilo que ela não conseguiu, né? Minha mãe, ela não se formou na faculdade, né? Nem o meu pai. Eu sou a primeira pessoa da família da minha mãe a se formar na faculdade, então era um motivo, assim... Antes da minha mãe falecer, ela assinou um documento, né, para que eu pudesse ir atestando que eu morava com ela e tal. Eu precisava da assinatura da minha mãe e do meu pai, sendo que minha mãe, ela não estava em condições de assinar. E aí eu fui pedir para ela, mãe, eu preciso muito da sua assinatura. E eu não tinha tempo de entrar com recurso. Entrar com recurso por um processo, atestando que minha mãe não estava em condições. Não. Esse seria um processo muito difícil e demorado, e eu precisava daquela documentação para já. Porque quem já passou por esse processo de levar a documentação para a faculdade sabe que a gente precisa de tudo muito rápido e são diversos documentos. E aí minha mãe assinou. A gente ficou todo mundo surpreso, porque ela não estava em condições, né, de assinar nada. E aí eu consegui chegar e falar para ela, mãe, esse documento aí é para mim entrar para a faculdade. E ela chegou a derramar uma lágrima, assim, eu não entendi. Eu espero que ela tenha entendido, eu tenho fé que ela tenha entendido. E assim, foi um motivo de muito orgulho, né? Tudo que eu faço hoje, eu sei que a gente tem que viver por nós mesmos, né? Mas tudo que eu faço hoje é pensando, pô, minha mãe ia sentir orgulho disso daqui, então eu vou lá e vou fazer. E é natural isso, né, Sheila? Você fala assim, nossa, mas minha mãe não tá aqui, pra que eu tô falando isso? Sim. O que acontece? Quando a gente fala de elaborar o luto, é justamente isso. Quando você tem a pessoa física, ela tá do seu lado, viva, a pessoa caminha do seu lado. Quando a pessoa morre, né, falece, ela não fisicamente, ela não está mais do seu lado, mas aonde que ela está? Dentro de você, porque ela vai estar nas suas memórias e no seu coração. Então, quando você fala isso, tudo que eu faço,
falando minha mãe vai sentir orgulho, é porque você sente ela dentro de você, né? Porque o amor, o afeto, o carinho, a falta, a saudade, ela não vai sair de dentro de você nunca. Então, a presença física dela não existe mais, mas a presença dela no afeto, no amor, na saudade, na falta, ela existe praticamente todos os dias dentro de você. Então, a gente precisa entender isso, né? Eu falo que a pessoa passa a viver não mais fora, mas dentro da gente. Né? Então, é uma forma também até de pensar e elaborar o luto. Poxa, não tem mais a pessoa aqui do meu lado, né? Eu não tenho mais minha mãe nem meu pai, mas quando eu lembro deles, né, eu sei que eles estão vivos aqui dentro de mim, na lembrança e na saudade. Então, é importante, né, você falar isso. E que bacana, assim, né, Sheila? E foi muito emocionante mesmo a homenagem que vocês fizeram, porque eu lembro quando a gente viu a sua avó entrando com seu pai, que a gente viu a plaquinha, eu comecei a chorar, porque eu sabia da história, né? Eu comecei a chorar, falei, gente, eles fizeram uma homenagem para as pessoas falecidas, né? E depois eu vi a cadeira com as 3 estrelas e a fotinha lá. Foi um momento, assim, quando a sua avó entrou, eu comecei a chorar, e quando eu olhei, todo mundo estava chorando. Então foi um momento que realmente mexeu, né? E mexe com as nossas emoções, e é aquilo, né? É uma homenagem para alguém que não está aqui mais, mas está dentro da gente. Então isso é importante também para a gente pensar e elaborar esse luto, né? Então, Sheila, assim, a gente já está, né, quase finalizando aqui. Eu queria que você falasse para mim, assim, depois da gente ter falado aqui da elaboração, dessa vivência, né, de você já ter vivenciado aí 5 anos, né, há 5 anos atrás, toda essa experiência, né, e a falta, né, e a saudade que fica. O que hoje você poderia dizer assim, depois de 5 anos, o que ainda você sente falta? O que eu sinto falta, na verdade, hoje, da minha mãe, a gente sente, né, falta da rotina e tal, só que isso eu já me acostumei, né? A rotina a gente já se acostuma, eu já me acostumei a chegar do trabalho, não vê-la mais, até porque hoje eu também tô casada, então eu saí da casa do meu pai, então, né, eu já me acostumei a não ter ela em almoço e tal, mas o que eu sinto falta hoje é, na verdade, do que a gente não viveu. Eu sinto falta dela não ter visto a minha formatura, né? Dela não ter visto o meu casamento. E ainda pensando mais ainda na frente, no futuro, eu sinto falta de que ela não vai ver os netos dela, né? Eu sinto que ela se foi cedo demais e que tudo aquilo que eu poderia proporcionar a ela hoje, eu não posso. Então, isso é duro, né? Porque a gente imagina um futuro, né? A nossa mente humana tem um poder, né, de imaginação muito grande. Então, eu imaginava, né, minha mãe com os meus filhos, né, uma vovó babona e tal. Quando eu já namorava, a gente brincava disso, que ela que ia cuidar dos meus filhos enquanto eu trabalhava. E hoje, eu não tenho mais ela, né? Eu também não tenho sogra. Então, é todo um processo, assim, bem, bem complicado. Mas, respondendo a pergunta, o que eu sinto falta mesmo é de não ter ela no meu futuro. Ela ficou... Fazer parte, né, da sua vida. Por mais que ela esteja presente como, né, dentro de mim, em todas as coisas que eu me proponho a fazer, eu sinto falta de não ter ela fisicamente no meu futuro. Porque ela ficou ali até 2020. Depois de 2020 eu não tenho mais ela. Não faz mais parte do seu dia a dia, Exatamente. né? Então o que eu sinto falta dela mesmo é no meu futuro. Todos os dias. Então, o quanto que é importante, né, a gente entender, mesmo que o luto já esteja elaborado, organizado, a falta vai ser para sempre, né? Em algum momento, né, você sente falta, mas hoje também já tem aquela coisa que não sente mais falta. Por exemplo, igual você falou aqui, do ambiente, né? Você sabe que vai chegar naquele ambiente e ela não vai estar mais, que já se adaptou, com 5 anos já se adaptou. Né? Então, Sheila, eu queria te agradecer, tá bom? Por esse momento tão precioso, tão especial de falar de um momento de dor, né? Não é um momento de alegria, é um momento de dor. Mas, assim, a nossa mensagem aqui é trazer essa experiência sua, que é um luto que já foi elaborado, né? Então, ou seja, você já passou por todas as fases, todas as etapas, e hoje está vivendo um processo, né? Então, você está aqui relatando a sua história de superação, né? Então, é um luto que já foi superado, mas é uma falta que fica para sempre. Né? Então eu queria muito te agradecer, né? Por mim eu ficaria aqui batendo um papão com você, quero te agradecer de coração por ter
feito parte, né, da sua história, por ter trabalhado, vivenciado com você, e sou muito grata a Deus, primeiramente, né, a essa oportunidade e de ver a sua superação. Como é gostoso, né, saber que eu tive ali a importância na sua vida de também trabalhar com você, ajudar você naquele momento e hoje ver a sua superação. Então eu fico muito grata, muito feliz, quero te agradecer por você ter, né, ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui. E se você puder, queria que você deixasse uma mensagem para alguém, né, que vai estar assistindo aí a gente, deixar uma mensagem para quem está passando, né, para quem nunca passou. Então, assim, dentro da sua experiência, né, de superação, daquilo que doeu mais, né, daquilo que você ainda sente falta, o que você poderia deixar aí para quem está assistindo como uma mensagem? Então, o que eu gostaria de deixar como aprendizado para quem está passando pelo processo de luto é que as coisas melhoram. Dói muito, é martirizante, né? É uma dor incansável, né? Que é profunda, é uma dor que, assim, eu não sei nem explicar, né? Só quem passou e quem está passando sabe o que eu estou falando. Mas depois disso, você vai ser muito mais forte. Nada mais vai conseguir superar essa dor que você está sentindo. Hoje eu me sinto mais forte, hoje eu entendo que eu sou capaz de superar coisas inimagináveis, né? Todo mundo me fala, me fala assim, você é muito forte. Se fosse eu não conseguiria. Só que as pessoas falam isso porque as pessoas ainda não vivenciaram isso. Passa, dói, mas vai passar. No futuro vai amenizar, dia após dia vai amenizando. Foi como a Rosa mesmo falou, que quanto mais distante daquele dia, mais vai melhorando. Não vou te falar que você nunca mais vai sentir essa dor. Você vai sentir, só que de forma mais amena. Mais leve, né? Mais leve. Então, vai passando, vai amenizar, você vai sentir falta. Um certo dia você vai acordar, vai olhar, vai lembrar, vai olhar alguma coisa, vai lembrar de novo, vai querer chorar. E você vai chorar e depois vai passar, você vai superar, vai conseguir sair dessa, com certeza. Obrigada, viu, Sheila? Obrigada mesmo, viu? Então, gente, queria agradecer, tá, vocês aí. E que se esse, né, podcast fez sentido para você, se você conhece alguém, apresente, curte, né, para que seja uma autoajuda para alguém que esteja vivenciando, né, ou passando por um luto. E eu queria deixar uma frase aqui, que o luto não acaba nunca. O luto, ele apenas organiza, tá? Então, assim, luto não acaba, luto organiza. E no caso da Sheila, graças a Deus, ela conseguiu organizar esse luto. Então, gente, um beijo, obrigado por você que tá aí, assiste, tá bom? Compartilha, dá o seu like e vamos fazer uma corrente do bem. Um beijo, se ame e se cuide.